Boa noite, nós estamos aqui hoje com Damião Júnior, bacharelado em psicologia, psicólogo clínico, especialista em gestão de pessoas, psicologia organizacional e instrutor de trânsito. E temos também a professora Bianca Eugênia, mestre pela UFCG, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especializanda em psicologia hospitalar, atua na área clínica e hospitalar e também é professora da Faculdade Santa Maria. Boa noite, convidados. A gente está aqui hoje para discutir a saúde mental em tempos de pandemia e o papel do poder público na prevenção ao suicídio. A gente já deixa o nosso boa noite para vocês com a pergunta de como é que vocês estão vendo na situação de profissão de vocês a saúde mental das pessoas nessa pandemia. Boa noite, doutora. Boa noite, Damião. Quero agradecer pelo convite. Inicialmente, nós como profissionais da psicologia estamos vivenciando um ano diferenciado e agora também um setembro amarelo diferenciado. Já que nós estamos em contexto pandêmico, essa vulnerabilidade das pessoas, tanto uma vulnerabilidade social quanto psicológica, está mais acentuada, né? Então, o cenário hoje, esse ano, é muito diferente. Se trabalhar, por exemplo, a questão psicológica, e necessariamente, já que estamos em setembro, né? O setembro amarelo, em questão ao suicídio, já era complexo, agora aumentou essa complexidade devido realmente ao cenário da pandemia. E aí nós temos várias perspectivas, vários olhares, né, Damião? Em referente a esse contexto. Aumentou o número de suicídios na cidade de Cajazeiras com essa pandemia? De fato, ainda um número exato nós não temos, porque existe a necessidade, né, de se contemplar um ciclo para verdadeiramente a gente dizer se houve um aumento ou não. O que a gente vê é o seguinte, que no primeiro momento, durante a pandemia, aquilo que já existia veio para fora. A grande questão que muitos falam diz, não, a pandemia trouxe várias doenças psicológicas para a humanidade. Não, a humanidade já tinha. A grande questão é que a pandemia fortaleceu e trouxe para fora, porque nós precisamos viver momentos de isolamento, à força, tivemos quebra de rotina, o embotamento afetivo aumentou também, as relações, por elas terem uma maior habituação, o que é que acontece? Algumas pessoas não conseguiram se relacionar, porque tinham esse problema de relacionamento, então começaram a se frustrar novamente, aí começou também a aumentar várias e várias questões relacionadas ao seu emocional. E agora, a partir desse mês de setembro, que entre aspas deveria ser a segunda onda, e a segunda onda menor, vamos vivenciar uma segunda onda de doenças psicopatológicas. A realidade nua e crua é essa. E detalhe, o país que deveria ter sido organizado no combate à pandemia, além de enfrentar ainda, porque ainda não saímos da pandemia. É verdade. Não saímos da pandemia, continua. Além de entrar nesse processo, também vamos entrar na onda das doenças psicopatológicas, nesse segundo semestre. Bianca, nossa adolescente, como é que está o jovem? A gente está vivendo um setembro amarelo diferenciado, sem as ações das nossas faculdades, que aqui a gente tem uma ação conjunta, junto com o poder público, municipal, estadual, com a UFCG, com a Faculdade Santa Maria. E a gente tinha um diagnóstico, né, que era feito nesse mês de setembro, tinha uma busca ativa de pessoas para que pudessem ser tratadas. E agora a gente sabe que vai ocorrer de forma diferenciada, através de lives, através do contato que não é mais interpessoal, mas através da internet. Como é que está funcionando essas atividades de vocês, enquanto psicólogos, nos seus consultórios, para que vocês possam dar essa assistência aos pacientes de vocês?
Nós estamos nos reinventando, né? Diante da pandemia, o nosso trabalho também tem se reinventado. E sim, os jovens é quem mais sentem justamente essa vulnerabilidade que a pandemia trouxe, né? Tem colocado efeitos mais intensos nos seus sofrimentos, né? Os jovens que tinham um processo ansiogênico, hoje é bem mais acentuado, então eles estão mais ansiosos, né? Os jovens que tinham características depressivas, digamos assim, não diagnóstico, mas características depressivas, hoje pelo próprio isolamento, aumentaram. Aí as pessoas podem perguntar, mas os jovens sempre não foram digitais? Sempre não estiveram mais ali no digital e não no social? Nem sempre, né? Porque a condição nossa hoje, é como o Damião colocou, nós estamos no isolamento forçado. É diferente de quando eu posso sair de casa e não quero. É diferente de eu querer sair de casa e não poder devido à situação pública. E aí, essa característica psicológica nos jovens tem se acentuado. Então, nós temos nos reinventado, tanto nos consultórios, como também nos órgãos públicos também de trabalho, justamente essa intervenção. Então, tem acontecido atendimentos online. Nós já estamos na tendência de voltar ao presencial com todo o cuidado exigido, mas justamente para dar um suporte melhor a esses jovens. No contexto também, no sentido, por exemplo, hospitalar, que eu trabalho. O trabalho é diferenciado. Já ia fazer esse questionamento de como seria, inclusive, para o profissional da saúde e para o paciente que está lá isolado, que não pode receber a visita. Além da doença, ainda tem a problemática de não poder ser visitado, de não poder ter familiares por perto. Como é que está essa situação e quais seriam as sugestões de vocês para que o poder público pudesse incrementar ações, não somente na pandemia agora, mas também num plano de governo, para que tivéssemos ações não somente no Setembro Amarelo, mas ações efetivas durante o decorrer do ano e que se tornassem políticas públicas para que a gente pudesse diminuir esses altos índices que a gente tem, inclusive aqui na cidade de Cajazeiras. Uhum. No contexto hospitalar, essa restrição, né, que se tem devido à pandemia, as pessoas que estão internalizadas, elas não podem receber visita, nós também nos reinventamos nesse acolhimento. Então, as famílias recebem, por exemplo, televisitas, que são as videochamadas, que de uma certa forma, logicamente, não transforma aquele contato como era antes, mas acaba por dar uma amenizada no processo ansiogênico do paciente. Então, assim como nós fazemos no consultório, na questão online, nós também estamos levando para outros fazeres essa iniciativa, né? Não, com certeza. E assim, é muito pertinente a sua pergunta, porque é como eu falei anteriormente, a grande questão não é que a pandemia trouxe novos pensamentos, ele só colocou para fora aquilo que já existia. Já faz alguns anos que eu já trabalho com relação ao tema suicídio, e principalmente com relação a órgãos públicos. E a minha grande preocupação é porque quando você vai trabalhar, principalmente na questão pública, você precisa de uma coisa chamada gestão. E gestão não é nada mais e nada menos que processo. O problema não é a questão agora da pandemia, mas o problema já vem antes. Por quê? A gente vive muito no modismo de cores. É porque é o Setembro Amarelo, agora a gente vai fazer alguma coisa. Porque é o Outubro Rosa, eu vou fazer alguma coisa. Porque é o Novembro Azul, eu vou fazer alguma coisa. A questão não tá aí. Porque pessoas não vão se matar somente em setembro. As pessoas passam anos, né? Passam meses, passam dias pensando nisso. E para o órgão público precisa ser num processo, começo, meio e fim. Não é simplesmente eu ir só palestrar, como eu estava conversando até com minha companheira Bianca. Não é somente a questão de palestrar. Mas, exemplo, eu já tive muitas e muitas experiências de fazer um mês de setembro com palestras, com intervenções, mandar, só que quando chega no final do mês, tem uma grande demanda, mas só que o órgão não tem um suporte para acolher. Não adianta eu dizer que agora nós vamos fazer um atendimento online, se pelo menos eu não dou a dignidade ao meu funcionário de que ele tenha uma internet de boa qualidade para ele atender em casa. Então, existe um processo. Esse processo já existia antes e era falho, e agora está se pedindo ainda mais. Como a gente vê em determinadas realidades,
que eu tenho que ministrar alguma coisa, preciso da internet, só que o órgão público, a internet que tem, a internet falha e aquele pode oferecer. E não é assim que vai funcionar. Antigamente eu já dizia, né, que o sistema ele já era desumano em muitos municípios, só que agora ficou ainda mais. Por quê? Porque não existe um processo qualificado. E agora, no meio desse processo, uma das possibilidades seria o quê? Colocar o online, colocar o atendimento online. Mas eu preciso questionar, o meu município está capacitado para fazer isso? Não é simplesmente, Bia atende online, eu atendo online, não é simplesmente ligar um celular e atender a pessoa. Eu preciso de toda uma estrutura. Precisa de toda uma estrutura, Isso. né? E detalhe, principalmente o órgão público, quando vem pessoas, principalmente que precisam de remédios psiquiátricos, precisam tem certo uma demanda, entendeu? Então, é um processo de ressignificação que o órgão público precisa passar, que o sistema de saúde mental precisa passar. Mas a grande questão é, o meu município está preparado para isso, que não é simplesmente... E a pandemia tem esse lado positivo. Ela começa a mostrar que o Setembro Amarelo não é simplesmente todo mundo vestir uma camisa amarela, fazer um bocado de banner e espalhar. Não. É algo muito mais profundo. Eu preciso acolher a dor do outro. Eu preciso libertar o outro da dor que ele está sentindo. Mas como é que eu vou oferecer isso? E ainda coloca um adendo, né? Acolher com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? A empatia é muito necessária, mas é fundamental saber trabalhar com a empatia. Então, não é todo mundo que está preparado para acolher um discurso de ideação suicida. Então, às vezes, quem não está preparado para acolher tem a boa vontade de estar ali com a empatia para ajudar. Que tenha o profissional Isso, mas é necessário o profissional. E aí vamos dizer lá, não, vamos colocar a elite abaixo. A gente está falando sobre um contexto clínico, por exemplo, em que a gente tem a condição da internet. E os nossos usuários de serviços públicos, que às vezes não têm nenhum celular, né? Como é que eles vão ser atendidos? Então, essa assistência deve ser reconfigurada. O profissional tem que estar lá e chama a atenção. Não só um profissional, mais profissionais. A grande demanda é que nós, por exemplo, trabalhamos assiduamente em prol sempre, o ano inteiro, contra o suicídio, na realidade, né? Trabalhando sempre no contexto da saúde mental. Mas quando esses usuários vão procurar o serviço, às vezes tem um psicólogo. Mas, tipo, é uma demanda imensa. Então, no caso, a gente deveria ter um número de profissionais dentro do centro de atendimento capacitado, voltado para essas ações e também um número que pudesse dar um atendimento melhor a essas pessoas. Eu sou pré-candidata a prefeita, vocês sabem, e a gente está conversando com técnicos, com profissionais da área de saúde, da área da educação, da área administrativa, para que a gente possa elaborar um plano de governo real, onde a gente possa oferecer à cidade de Cajazeiras ações efetivas como essas que vocês estão mostrando aqui. Vocês apontaram erros e acertos e mostraram o caminho para que a gente possa caminhar nessa ação de prevenção ao suicídio. Eu achei interessante quando você falou que o serviço público ele ainda deixa muito a desejar. E a partir da fala de Bianca, a gente vê que a gente precisa organizar os serviços, né, os nossos CAPs, organizar um serviço de clínica, de laboratório também, e também de ambulatório, fora dos CAPs. Eu acho que, inclusive, para que as pessoas possam também entender que a psicologia ela não trata apenas a pessoa que é doente mental, né, que tem deficiência mental ou que tem algum problema, né, relacionado a isso. Não é só para trabalhar com a pessoa que não está tendo o seu raciocínio normal, mas é para trabalhar com a gente também para a melhoria das nossas relações interpessoais. É importante o serviço da psicologia. Eu fiquei bastante assim interessada de que vocês possam me entregar talvez um projeto para que uma ação possa ser feita, como eu disse, não só no setembro, a gente está de amarelo, Bianca aqui já representando a mulher forte de Cajazeiras, o Outubro Rosa,
mas que a gente possa ter ações durante todo o ano para que a gente possa baixar esse enorme índice que a gente tem, inclusive que a gente possa tratar a depressão, que é o mal maior que aflige a maioria das pessoas, que muitas vezes a pessoa sofre sozinha, não sabe nem que está com aquele problema mental. Leva para o estômago, leva para um problema do coração, acha que a ansiedade é um problema, é outra doença. Na opinião de vocês, além dessa parte de a gente ter mais profissionais, ter mais um serviço maior, como era que a gente deveria trabalhar na prevenção dentro das nossas escolas e com as nossas crianças? Deveria oferecer um suporte concreto. Eu acho que se a gente transpor simplesmente, eu gosto até de dizer, né, se a gente fizesse pelo menos o básico do básico, com relação à saúde mental, a gente tem a questão dos NOBs, que é a norma de operacionalização básica da saúde mental. Se a gente oferecesse todo um suporte, né? Exemplo, se fosse em vídeo chamadas, como está acontecendo agora, né? Mas eu preciso anteceder isso, né? Eu preciso ter psicólogos, exemplo. Existe uma lei aprovada, né, no município, por exemplo, que eu preciso ter esses psicólogos. E essa lei foi antes da pandemia. E até hoje a gente vê uma falha muito grande com relação a isso. Então, a primeira coisa, existe o psicólogo escolar que deveria estar no município e nas escolas, e não está. Tudo que eu estou dizendo aqui é uma visão técnica. Então, deveria ter para ter esse suporte, né? E detalhe, não é simplesmente o suporte, e até uma coisa que eu preciso também falar, aproveitando a fala da psicóloga Bianca. Eu preciso tomar cuidado para a empatia não ser uma desculpa para eu não fazer nada. Isso é muito importante. Tem gente que usa a empatia como desculpa para não fazer nada. Então, a pessoa que está na escola, ela não precisa de pena. A pessoa que tem um transtorno psicopatológico, ela não precisa de pena. Ela precisa de um processo concreto de acolhimento da saúde mental. O grande problema é que hoje nas nossas instituições é aquele famoso dar o colo, né? Não, você que está com algum problema, está no surto, dá o colinho e tal. Cadê o processo? Não adianta eu chegar e dizer, não, eu vou fazer o Setembro Amarelo na escola, mas não se bota uma equipe responsável por ali, um NASF que pode me ajudar, um CAPS que pode me ajudar ali na minha escola, com as várias realidades que eu tenho familiares ali dentro. E principalmente hoje que os nossos adolescentes e as nossas crianças entraram no processo de tédio. Antes se dizia, não, internet resolve tudo. A gente vê. Não resolve mais, né? Não resolve mais, porque chega um momento, você passar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, entra no processo de tédio. E aí abre uma porta para a depressão. Isso. Então, esse tédio está chegando, está batendo a porta. Aí como é que eu estou fazendo? Entendeu? Se hoje em dia, até a internet que eu ofereço para os meus professores é de baixa qualidade, mas eles têm que se virar com isso. Como é que eu vou oferecer para os meus profissionais? Entendeu? Se antes eu não tinha um processo de acolhimento efetivo nas minhas instituições, como CAPS, como vários e vários outros, né? Como é que eu vou pedir para o meu profissional atender uma criança por vídeo chamada se eu não tenho nem a capacidade de mostrar a ele como tem que ser a estrutura da casa? Entendeu? Então, a gente vê que é um processo que ele já está desgastado antes, mas que hoje precisa. Porque quais são as possibilidades na escola, né? É o individual. É o individual. É através da internet, online, entendeu? Mas se eu não tenho nem a capacidade de oferecer uma internet de qualidade para o meu professor, como é que eu vou oferecer um profissional para fazer uma escuta? Então, a gente precisa ter, antes de tudo, uma rede de internet que dê suporte, mas passando essa fase de pandemia também precisa manter, né? Porque o aluno, se não tiver o acompanhamento na escola regular, mas o profissional pode fazer também. A gente viu que pode, né? Agora com a pandemia, que a telemedicina, a telepsicologia pode ser e é atuante e funciona. E a gente tem um tempo de rede social pequeno para a gente expor tantos assuntos. Eu quero pedir a vocês para que a gente possa depois retornar com outro item, com uma conversa mais voltada para o serviço público, que é onde a gente tem
de estabelecer metas, de estabelecer um caminhar, como disse Damião, como você disse também, Bianca, para que não se tenha só a propaganda, mas se tenha o efetivo serviço. Diante toda essa problemática que a gente vivencia, estamos aqui todos de máscara, a gente vivenciou hoje também uma outra dificuldade, que graças a Deus os psicólogos estavam aqui bem tranquilos, que foi um problema gerado nas nossas redes sociais, quiseram dar uma abalada nas nossas redes sociais, mas a gente não se abala, porque eu acredito que a força, a coragem, principalmente a fé em Deus, ela é capaz de mover montanhas. E eu quero pedir desculpa aí aos internautas que estão nos assistindo, porque não está com a mesma qualidade das anteriores, mas a gente não vai parar as nossas lives, nem de ter essa conversa com vocês, porque é extremamente interessante, é que a gente não vem fazendo a política partidária, a gente vem trabalhando temas que são importantes, que sejam ouvidos, que as pessoas acompanhem, que tenham conhecimento, né, do trabalho, principalmente muita gente tem medo de falar de psicologia, de até cumprimentar quando isso é psicólogo, a pessoa às vezes até já desvia o olhar. Então é importante que a gente desmistifique, né, essas situações, e num tempo de pandemia, com as redes sociais aí extremamente hiperativas, que a gente até vem cansando já, e as nossas crianças também. Eu gostaria de saber aqui de vocês, na parte de estruturar, né, um serviço que a gente possa colocar para funcionar. A gente já tem os CAPs municipais, a gente já tem uma policlínica municipal, que eu não sei no momento, mas na nossa época tinha os médicos para fazerem esses atendimentos, tinha os psicólogos, a gente tinha um NASF funcionando para fazer, inclusive, busca ativa. Como seria o funcionamento? Porque hoje a gente sabe que a psicologia é extremamente importante no desenvolvimento do emocional, para que a pessoa, a criança, o jovem, ele possa crescer e se desenvolver com saúde plena. Porque a gente sabe hoje que a saúde mental é a melhor das saúdes que a gente pode ter, porque é com ela que a gente vence. Olha, a gente venceu aqui, né? Com a calma, com a paciência de vocês, esse obstáculo. Então, eu gostaria de deixar aqui a pergunta para vocês, assim, mais especificamente, nos colocarem. Era necessário que o serviço público do município, que é o atendimento mais básico, oferecesse esses serviços. Quais seriam esses serviços que poderiam ser oferecidos, que a gente pudesse reduzir essa carga emocional, reduzir e até ter conhecimento? Eu recebi um quadro demonstrativo dos suicídios aqui na região, em Cajazeiras. Não tive, infelizmente, como acessar, mas a gente sabe que não é pequeno, que é alto esse número. Então, como é que a gente faria para, além da prevenção, trabalhar a nossa criança, o nosso adolescente, que está sadio, para que ele não adoeça? Eu acredito que, primeiro de tudo, nós devemos sair das quatro paredes. As pessoas precisam ter acesso à informação, no que a gente chama de psicoeducação, que é justamente desmistificar que quem vai ao psicólogo é doido. Quem precisa ir ao psiquiatra está pior ainda. Então, levar fora, né, do ambiente institucional, digamos assim, essa informação que seja nas próprias políticas públicas da saúde, né, mental, quanto das escolas mesmo, né, quanto da assistência social também. Então, ações voltadas primariamente à psicoeducação, que seria isso, levar a informação de que tem aquele serviço, para que serve aquele serviço. Se, por exemplo, uma criança que chegou na escola se queixando de ideação suicida, porque a gente imagina que criança às vezes não tem ideação suicida, mas infelizmente hoje nós sabemos que tem. Então, como é que nós vamos acolher? Não é simplesmente dar o colo,
Mas para a escola entender qual o processo, né? Elas precisam saber. Nossos professores, né? Isso. Então, levar essa informação, tem esse serviço, a gente faz escuta, a gente faz atendimento, a gente trabalha com grupos, a gente trabalha aqui, a gente trabalha ali. Então, qual seria o fluxo? Encaminhar essa criança até o serviço de saúde mental, para que lá nós estabelecemos algum processo para que ele passe. E não só lá dentro, verificar a família, verificar a condição dele na escola, verificar a qualidade de vida que essa criança está tendo. Hoje, por exemplo, nós não podemos estar nas escolas presencial, mas ainda nas aulas online, aquelas que conseguem assistir, que têm dignidade para assistir, podem ter aulas de educação emocional, para entenderem como estão se sentindo. Né? Isso, porque o que é que acontece muito? Escuto ainda muito hoje, engole o choro. Né? Ri direito, ri baixo. Então, ainda tem uma educação permeada de contenção, de você se conter no seu lugar e não falar nada. Hoje a gente precisa psicoeducar as pessoas, que elas precisam colocar para fora. Então, essas aulas na escola já seriam uma outra ação socioemocional, para que as crianças se conheçam. Olha, tia, por exemplo, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. E ela já saber por que da tristeza, isso já nos ajuda. Então, outras ações. Quer falar, Damião? Eu acho que o principal de tudo, e é importante essa sua visão, Denise, é que precisa transpassar somente a pandemia, né? Então, existe uma coisa dentro da escola que falta na gestão da saúde mental. Na escola existe uma coisa chamada um plano político-pedagógico. Nós precisamos de um plano político de saúde mental. O grande problema é que hoje as pessoas querem muito uma coisa que Bianca falou, né? Que é muita questão de estrutura. Quer louvar as estruturas, né? Porque eu estou construindo um CAPS, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é só isso. E é tanto que tem alguns que constroem até acima da média, né? Por quê? Porque o Nobis vai dizer que tem que ser uma casa velha, que tem que ser... Não, eu não posso tirar a dignidade daquela pessoa que precisa. Então eu preciso de um plano que tenha começo, meio e fim, inserindo essas realidades que Bia já falou, entendeu? Para quê? Para que quando eu for implementar um processo, eu for implementar uma ajuda a uma pessoa que precisa, tenha começo, meio e fim. Uma falha que acontece hoje em dia, a gente pode trazer exemplo, que tem pessoas que chegam no CAPS e parece que vão morrer dentro do CAPS. E esse não é o objetivo do CAPS. Tem começo, meio e fim. Então, eu preciso de um plano que eu saiba receber essa pessoa, acolher essa pessoa, né? Fazer a psicoeducação com ela, mas ao mesmo tempo envolver a família. Eu preciso envolver a família. Hoje em dia a gente foca muito naquela pessoa que está passando pelo processo, né? E não se forma equipes com o mínimo de estrutura possível para fazer a visita às famílias daquela pessoa, né? Quantas e quantas pessoas estão no CAPS AD, quando é no final de semana, quando... faz o que quer, quando volta na segunda-feira está pior do que quando saiu na sexta. Por quê? Porque não teve psicoeducação na família. Uma das coisas é também abordar não só a pessoa que precisa, mas também abordar a família. E para se abordar a família, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que vá até e reconheça, né? A saúde mental não é somente algo neurológico, vamos dizer assim. Tem a questão social, tem a questão da casa onde eu moro, dos meus vizinhos, da minha família que pensa que usar um cigarro de maconha é algo normal, entendeu? Então eu preciso também educar a família. A escola entra nesse processo também porque ela faz parte dessa educação direta. Então eu preciso também psicoeducar, inserir nesse processo a escola. Exemplos, os agentes comunitários de saúde. Minha gente, se a gente pudesse, né, doutora, fazer um curso de escuta, que todo mundo pode fazer isso, de escuta só com os agentes comunitários de saúde, eu aposto para a senhora como caía se não zerasse a questão de suicídio. Porque os agentes de saúde é uma dádiva. Eles vão na casa, estão lá experimentando dia após dia. Só que também não se formam eles para isso. Se forma simplesmente como o governo manda, né? Se tem isso, manda o recurso, use e educa de qualquer maneira. Não, eu preciso de um plano, preciso inserir a família, a escola, que está mais perto, né? Os agentes comunitários de saúde. É importantíssimo. E por aí vai, igrejas e aquelas pessoas que estão de frente, entendeu? É como Bia disse, eu concordo plenamente. Não é uma estrutura.
Não é quantidade, eu preciso de qualidade, e é isso que falta. Eu quero agradecer a vocês, dizer, Damião e Bianca, que nós, na nossa gestão, falando de estrutura, nós conseguimos um CAPS AD3 aqui para Cajazeiras, para evitar o deslocamento dos nossos pacientes quando precisam de internação para outras cidades. Ele não está funcionando ainda, essa gestão atual ainda não concluiu, e a gente espera que seja concluído, porque tenho certeza que melhorará bastante também esse atendimento para as pessoas que precisam ser transferidas, principalmente para o Juazeiro, onde tem aqueles centros fechados para tratamento de álcool e droga, né? Então, tivemos também o grato prazer de trazer um centro de convivência lá para o São Francisco. Hoje está sendo utilizado como centro Covid, né? E a gente aqui não tira a razão de se utilizar, mas é para criança e adolescente, porque você vai trabalhar, como diz aí, como você disse, naquele espaço, é um espaço de lazer, de estudo, de atendimento psicossocial também à criança e ao adolescente. O tempo da gente é curto, tentaram nos derrubar na rede social, mas a gente permaneceu. Peço desculpa pela transmissão hoje, um assunto extremamente relevante, bom de ser tratado, bom de ser dialogado. Ideias maravilhosas, com certeza o agente comunitário de saúde é a pessoa mais próxima da família, que mais conhece, muitas vezes o confidente, né? É o gestor, que eu digo, é o gestor das famílias da área que ele cuida, porque ele está todo dia naquela convivência e se torna também a família dele. E a gente precisa, além de capacitar, também dar bases para que a saúde mental desse agente comunitário de saúde também. seja também cuidada. Eu quero deixar aqui o meu boa noite, o meu agradecimento a quem está aí do outro lado do celular, da tela, nos assistindo. Muito obrigada. Com certeza nós vamos ter outras vezes vocês aqui. Agradeço demais, Bianca, Damião. Fica com vocês agora as considerações finais. Meu agradecimento sincero e meu boa noite a todos. Agradeço novamente, né, o espaço. Foi uma honra, principalmente para a gente falar de um tema tão relevante. E eu vou me direcionar a vocês que estão aí do outro lado, né? Nós estamos vivendo uma campanha agora ao combate ao suicídio. Então, vamos desmistificar aquele senso que nós temos de que pedir ajuda é fraqueza. Na realidade, pedir ajuda quando se precisa de ajuda é um sinal de inteligência. Então, se tu aí do outro lado está num sofrimento psicológico, está passando por alguma situação que está te incomodando, que tu está se sentindo mal, procura ajuda, que nós estamos nessa linha de frente também, além da pandemia, para acolher e também para tentar ajudar. Então, esse é meu desejo final, de que todos vocês que precisem de ajuda, sim, procurem ajuda. Quero agradecer o convite, doutora. Dizer que aqui a gente expôs, né, a nossa visão técnica, não romantizada, da saúde mental, técnica e do que precisa ser feito. E, acima de tudo, para você que me acompanha agora, eu quero dizer, não desista. Não desista. Você tem um sentido aqui nessa terra e é por isso que você está aqui. As pessoas lhe amam, só precisam entender o que está passando com vocês. Eu gosto sempre de dizer que o suicídio não é o fim. O suicídio é um meio para se colocar fim, uma dor no meu interior. E eu sempre jogo esse desafio. Que tal a gente mudar esse meio? Em vez de se matar, procurar ajuda. Procurar alguém que escuta. Procurar alguém verdadeiramente aberto, como nós estamos aqui, como poucos fazem, doutora. Nós não estamos aqui fazendo uma campanha de Setembro Amarelo. Nós estamos aqui para te salvar e te dizer que tem solução. Que tem solução. Muito obrigado. Abraço, boa noite. Fale, não se tranque. A vida é bela. Deus é nossa companhia.